Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Wesley. Nessa videoaula de hoje nós iremos ver 4 funções: a conte-se, conte-sis, soma-se e soma-sis. Todas elas são muito úteis e juntando com outras funções que a gente já aprendeu, o Excel fica bem mais complexo, ele fica mais completo. Você consegue automatizar muita coisa no seu trabalho. Então vamos lá. Aqui temos a planilha. Uma planilha que, logicamente, como toda aula inventamos aqui, é a planilha de relação de carros de uma garagem, aqui do Zé Ratone Car Shop. O que temos aqui? Temos a marca, o modelo de cada carro, o ano e o modelo de fabricação, a cor do carro, o valor de cada carro e os opcionais de cada carro. Aqui do lado é o que nós vamos trabalhar. Eu preciso saber quantos carros da GM eu tenho, quantos carros da Volkswagen e quantos de cada outra marca. O que mais que eu preciso saber? Eu preciso saber quantos de cada cor eu tenho. Outra coisa que eu preciso saber, quantos carros que eu tenho que tem um valor de 20 mil reais ou menos, que são completos, e quantos carros que eu tenho que custam 20 mil reais ou mais, que são completos também. Aqui embaixo a gente vai brincar um pouquinho mais, a gente vai usar o soma-se. Eu quero saber a soma dos valores dos carros da GM, da Volkswagen e assim por diante. Eu quero saber a soma dos valores dos carros pratas, pretos, azuis. E eu quero saber também os carros que custam 20 mil reais ou menos e são completos. Quanto que é a soma deles? Da mesma maneira que a gente viu aqui em cima. Então vamos lá. Eu quero saber quantos carros da GM eu tenho. O que eu vou fazer? Eu vou inserir a função conte-se. Conte-se. O que o conte-se me pede? O conte-se me pede um intervalo. Agora vocês lembraram que a gente tem que usar sempre intervalo nomeado, porque nessa planilha aqui, por mais que ela seja pequena, é sempre interessante a gente insistir em usar o intervalo nomeado. Então vamos parar por aqui e vamos fazer o que a gente tem costume de fazer, é dar nome para os bois. Vou selecionar todo esse intervalo aqui. Por que ele todo? Porque esse intervalo todo aqui representa a marca. Então vou vir aqui na caixa de nome, escrever marca e dar um nome para ele. Faço a mesma coisa com a cor, porque eu vou precisar da cor. Não vou fazer com os outros, porque eu não vou usar a minha função. Vou fazer com valor e vou fazer com opcionais. Pronto. Nomeei 3 intervalos. Vamos só confirmar. Marca, cor, valor e opcionais. Prontinho. Agora sim eu posso trabalhar com a minha função. Conte.se. O intervalo que vai procurar é o intervalo marca. Então eu vou escrever marca. Marca está aqui. Ponto e vírgula. Dentro do intervalo marca, é o que eu dei o nome aqui, este intervalo aqui. Dentro deste intervalo, o que eu quero procurar? Eu quero procurar por GM. O texto GM entre aspas, porque é um texto. Fecho parênteses e dou Enter. Olha o que acontece. Eu tenho 3 GM. Se eu for conferir, eu tenho 1, 2, 3. Apenas atente-se a um detalhe, porque nem sempre o cara que digitou, o cara que criou essa planilha, teve a atenção de digitar perfeitamente todas as palavras do mesmo tamanho. Sem espaço no final ou com espaço. Tem gente que gosta de sempre digitar e colocar um espaço no final. Veja o que acontece quando eu coloco um espaço depois da palavra GM. Ele aceita apenas 2. Por quê? Eu procurei exatamente a palavra GM. Eu não procurei GM espaço. É o que está acontecendo aqui. Eu tenho aqui GM e um espaçozinho no final. Por conta desse espaçozinho no final, ele não conta aqui. Eu tenho que apagar esse espaço para corrigir o problema e funcionar. Vou fazer a mesma coisa com os outros. Tá? O que eu faço? Eu só arrasto aqui para baixo. Só que tem um problema. Como eu já falei em outra aula sobre isso, eu gosto de fazer coisa rápida. Não gosto de ficar enrolando, não. Se eu copiar para baixo, todo mundo ficou igual. Marca GM. Como é que eu faço para corrigir esse problema? Eu vou apagar essa função que eu acabei de criar e vou fazer ela um pouquinho diferente. Vou colocar conte-se. O intervalo vai ser o mesmo. Só que o critério que eu vou procurar, eu não vou digitar GM.
lembre-se que aqui do lado esquerdo, deixa eu apagar aqui. Aqui do lado esquerdo, na célula J5, encontra-se a palavrinha GM. É o conteúdo. Eu quero procurar esse conteúdo aqui no intervalo marca. O que acontece então? Se eu, ao invés de eu escrever GM, eu clicar nessa célula para ele buscar essa referência aqui. Vamos ver o que acontece? Vou colocar o ponto C, intervalo marca, ponto e vírgula. Eu não consigo clicar. Por quê? A minha função ela extrapolou o limite da célula novamente. Então, por conta disso, eu vou ter que digitar a célula J5, que corresponde a essa célula que está aqui por trás, que eu não consigo clicar. Fecho parênteses e dou Enter. Olha o que acontece, deu o mesmo resultado. Vamos conferir? Vou colocar um espaçozinho aqui depois do GM para ter certeza que ele alterou. E, ó, alterou. Vou apagar o espaço para ficar certinho. E eu vou copiar essa fórmula para baixo. Pronto. Com apenas uma fórmula, veja bem, vou procurar dentro da marca, vou procurar o intervalo J5, que é o conteúdo dessa célula aqui. Ele fez a pesquisa para todo mundo com apenas uma fórmula. E o que acontece então se eu colocar GM aqui, no lugar da Volkswagen? Ele procura GM também. Olha que interessante. Fica automático. Então teria necessidade de eu ter tudo isso daqui? Não, não teria necessidade. Seria mais simples eu apagar tudo isso daqui. No lugar de GM, eu colocaria uma validação de dados. A gente já aprendeu a fazer validação de dados. Eu vou criar uma lista onde a minha lista é igual a marca. Dou um OK. E olha o que acontece. Aqui eu posso escolher o que eu quero. E ele vai me retornar a quantidade que eu procuro. Seguindo, quantidade de cor. Vou fazer a mesma coisa. Conte-se. O intervalo agora vai ser cor, ponto e vírgula. O critério que eu estou procurando, agora eu consigo clicar. Olha que legal. M5. Cliquei, fecho parênteses, dou Enter, copio para baixo. Olha que legal. Poderia fazer também a validação de dados, igualzinho. Não tem problema nenhum. Agora vamos a um pouquinho mais complicado. Eu tenho dois critérios agora. O Conte-se, ele só pode me retornar um critério, só uma questão que eu posso fazer. Aqui nesse caso eu tenho dois critérios, tem duas questões. Eu quero um valor que seja 20 mil reais ou menos que 20 mil. Exatamente 20 mil ou menos que 20 mil. E o outro critério que eu tenho aqui embaixo seria 20 mil reais ou mais. Só que aqui eu vou ter que fazer uma pequena correção porque vai dar um conflito. Eu tenho dois critérios iguais a 20 mil. Um dos dois eu vou ter que fazer uma pequena alteração. Isso aqui, na verdade, é um exercício com uma pegadinha. Isso aqui já foi questão de prova de uma turma. E eu esqueci de corrigir isso daqui. Tá? Isso aqui, na verdade, foi uma pegadinha que eu coloquei para ver se os alunos estão atentos a essa questão. Colocar dois critérios iguais. Então vamos lá. Nesse caso aqui eu vou ter que usar o Conte-se, porque agora eu tenho dois critérios para usar. O primeiro intervalo vai ser o valor, porque eu estou procurando valor, não é? Aqui, ó, ponto e vírgula. O que eu vou procurar no valor? Eu posso ou digitar menor ou igual a 20 mil, ou então clicar, a gente já aprendeu isso. Vou clicar aqui nesse caso, ponto e vírgula. Eu estou clicando porque eu prefiro automatizar a planilha, ao invés de deixar valores estáticos dentro da fórmula. Meu segundo critério é opcionais, ponto e vírgula, que esteja na célula Q5, que eu não consigo clicar, mas ela está aqui atrás. Fecho parênteses, dou Enter. Então eu tenho 4 carros que custam 20 mil reais ou menos, que são completos. Se eu arrastar aqui para baixo, eu vou encontrar o valor 7, que eu tenho 7 carros que custam mais de 20 mil reais, que custam 20.001 reais ou mais e que são completos. Seguindo, agora eu não vou usar o Conte-se mais, eu vou usar o Soma-se. Por quê? Agora eu quero fazer uma soma, eu quero somar os carros da GM, o valor dos carros da GM. Opa, vou digitar o Soma-se. Entrei com o Soma-se. O Soma-se, ele é um pouquinho diferente, ele me pede 3 coisas agora. O Conte-se me pedia 2. O Conte-se, ele me pedia
coisas conforme as minhas questões, os meus critérios. O soma-se, ele pede 3 coisas para mim. A primeira coisa que ele pede é o intervalo. Que intervalo que é esse? A gente tem que entender a função. A primeira coisa que ele me pede é aonde eu vou procurar o que eu quero somar. O que eu quero somar não é a marca GM. Então, o meu intervalo é marca. Ponto e vírgula. O que eu quero procurar dentro do intervalo marca? Eu quero procurar GM, que se encontra na célula J14. Ponto e vírgula. Agora que vem o diferencial do soma-se. Ele me pergunta agora o que eu quero somar se eu encontrar esse valor que está na célula J4 dentro do intervalo marca. Eu quero somar o intervalo valor. Fecha parêntese e dou Enter. Olha o que ele me retornou. Somando os carros da GM deu R$41.000. Vamos somar? Eu tenho 15, 10 e 16. Aqui embaixo o Excel me mostra. Soma R$40.000. Eu vou fazer a mesma coisa agora para o restante. Olha que interessante. Agora eu consigo visualizar que a Toyota são os que vão me dar mais dinheiro se eu conseguir vender todos. Continuando, vou fazer o mesmo esqueminha, só por questão de brincadeira, agora com cores. Então vamos lá, soma-se. O intervalo agora é a cor. Dentro do intervalo cor, eu quero procurar o que se encontra nessa célula aqui do lado, na célula M14, ponto e vírgula, e o que eu quero somar é o valor. Fecho parêntese, dou Enter e desço. E olha que legal. Agora eu reparei que, independente da cor do carro, eu não consigo chegar a um padrão. Aqui eu descobri que os carros da Toyota são os mais caros e que vão me render mais dinheiro. Se eu fizer aqui um cambalacho bem legal aqui, ó, que é pegar o total de carros da Toyota que eu tenho e dividir pela quantidade de carros que eu tenho na Toyota, eu vou descobrir que a média de carro da Toyota custa R$30.000. Então, eu realmente, com essa brincadeira aqui, eu descobri que na minha garagem, os carros da Toyota são os que dão mais lucro para mim. Continuando, agora eu vou fazer uma brincadeira um pouquinho melhor. Eu quero descobrir a soma dos carros, não é quanto mais não. Eu quero descobrir agora a soma dos carros que custam R$20.000 ou menos. Só que o soma-se, ele só me faz uma pergunta. Eu só tenho um critério que eu posso colocar. Para corrigir esse problema, eu vou ter que usar o soma-sis. Tem mais um S no final, tá no plural. O soma-sis agora, se você reparar, ele muda a referência dele. A primeira coisa que ele me pede agora é o intervalo soma. Repara aqui embaixo. Soma-sis, primeira coisa que ele me pede, intervalo soma. Eu vou apagar e vou colocar, eu entrar com a função soma-se. Olha que legal. A última coisa que ele me pede é o intervalo soma. Vou voltar com a função soma-sis. E olha, primeira coisa que ele me pede é o intervalo soma. Preste bastante atenção nesses critériozinhos aqui que aparecem aqui embaixo. Isso daqui é o que faz minha função funcionar ou não. Se a sua função está dando um erro, você não sabe o que está acontecendo, edita sua função, clica 2 vezes na célula, vai navegando nela, vai descobrir o que está acontecendo com ela, o que ela pede. Será que o que a função pediu para você é o que você colocou? Às vezes não. É por isso que dá o erro. Então vamos lá. O intervalo soma, obviamente, é a coluna valor, o intervalo valor. Ponto e vírgula. Agora ele me pede intervalo critério 1, critério 1. Em seguida, o intervalo critério 1 é o conteúdo da célula P14. Por quê? Eu quero saber os carros que custam de 20 mil ou menos. Ponto e vírgula. O intervalo critério 1 é onde se encontra o que eu estou procurando. Aonde se encontra o que eu estou procurando? Novamente, é no valor. Por quê? É no intervalo valor que eu vou procurar o conteúdo dessa célula aqui, ó, que são os valores que custam menos ou igual a 20 mil reais. Ponto e vírgula. Intervalo critério 2. Eu posso colocar agora quantos critérios eu quiser. Aqui no meu exemplo eu coloquei apenas 2.
Mas dependendo do caso, você pode usar 3, 4, 5, 10, quantos intervalos você quiser, desde que você consiga seguir essa sequência. Intervalo, critério. Intervalo, critério. Agora ele me pede o intervalo, critério 2. O intervalo 2 agora é o opcional. Então vou colocar opcionais, ponto e vírgula. O critério que eu estou procurando dentro do opcionais é o que se encontra na célula Q14. Então digito Q14 e fecho o parênteses, que eu não tenho mais nenhum critério para colocar. Se eu der um Enter agora, ele me retorna R$60 mil. Vou arrastar para baixo. E eu, com essa brincadeira, descobri que os carros que custam menos de R$20 mil e são completos, são poucos. Então dá para perceber aqui que é pouco dinheiro. Eu vou ganhar R$60 mil com eles. E os carros mais caros, os que custam mais de R$21 e são completos, dão um total de R$232 mil. Olha que interessante. Então na minha garagem, eu tenho mais carros que custam mais que R$20 mil do que carros baratos. Então minha garagem eu posso considerá-la como de alto padrão. Olha que besteira. Tranquilo, pessoal? Essa aula de hoje é bem simplesinha. Essa função a gente viu, a gente conseguiu fazer ela com facilidade durante a aula. É só mesmo para ter essa videoaula para vocês conseguirem aprender de melhor maneira. Vejo vocês numa próxima videoaula e até a próxima.